seu nerd! Por que você deveria estar aí plagiando vídeos de outros canais no YouTube quando você não precisa mais disso? Por que pagar por roteiristas para fazer o seu incrível vídeo no YouTube quando você pode apenas deixar computadores escrever os vídeos para você? Sim, isso mesmo. Seja bem-vindo ao canal Caps Lock. O meu nome é Araújo e neste vídeo de hoje eu pedi para uma inteligência artificial escrever um roteiro inteiro para mim sobre a história dos videogames. E o que você vai ver neste vídeo é exatamente isso. Eu pedi para uma inteligência artificial escrever para mim um roteiro sobre a história dos videogames. Ele me deu 8 tópicos que eu deveria comentar. Eu apenas peguei esses tópicos, realimentei para dentro da mesma inteligência artificial que escreveu vários parágrafos de texto para mim, que o nosso querido editor vai editar para vocês com toda a qualidade profissional e a magia do mundo dos videogames, que você só encontra no canal Caps Lock. E eu vou ler o roteiro que a inteligência artificial escreveu para mim em português, sem mudar nenhum ponto, nem nenhuma vírgula, porque agora sim, acabou a era de roteiros originais no YouTube. Como se já não fosse assim pelos últimos 25 anos. Mas acabou, agora acabou! Você não mais precisa plagiar vídeos de canais americanos ou roubar artigos da Wikipédia. Apenas faça um robô sem alma nem coração escrever os seus roteiros para você. Vamos ver como fica. A origem dos jogos eletrônicos remonta ao final da década de 1950, quando cientistas começaram a utilizar computadores para criar jogos simples. O primeiro jogo eletrônico conhecido é Tennis for Two, desenvolvido por William Higginbotham, de 1958. Ele foi criado como uma demonstração para mostrar aos visitantes do laboratório de física de Brookhaven National Laboratory como os osciloscópios funcionavam. O jogo consistia em um simples jogo de tênis em que 2 jogadores jogavam um contra o outro em um pequeno display de osciloscópio. Em 1972, a empresa Atari lançou Pong, um jogo de tênis eletrônico que se tornaria muito popular e seria o primeiro jogo comercial de sucesso. Pong foi um dos primeiros jogos a ser lançado para jogar em casa, através de uma caixa de jogo de arcade que poderia ser conectada a uma televisão. Em 1978, a Taito lançou Space Invaders, um jogo de tiro que se tornaria um dos jogos mais populares de todos os tempos. Space Invaders foi responsável por popularizar os jogos de tiro e ajudar a estabelecer a indústria dos jogos eletrônicos. A partir deste ponto, muitos outros jogos foram criados e lançados para consoles e computadores, dando origem a uma indústria crescente e inovadora. A evolução dos jogos eletrônicos tem sido constante desde o lançamento do primeiro jogo eletrônico conhecido Tennis for Two, em 1958. Com o sucesso dos primeiros jogos como Pong e Space Invaders, a indústria dos jogos eletrônicos começou a se desenvolver e a se expandir. Os primeiros jogos de arcade foram lançados na década de 1970 e tornaram-se muito populares, especialmente entre os jovens. Esses jogos eram baseados em jogos simples, como Pong e Space Invaders, e eram jogados em máquinas de jogos instaladas em bares, parques de diversão e outros locais públicos. Na década de 1980, os jogos de consoles de mesa, como o Atari 2600, o NES e o Sega Master System, começaram a se popularizar. Esses jogos eram jogados em consoles conectados à televisão em casa e ofereciam gráficos e jogabilidade mais avançados do que os jogos de arcade. Em 1990, os jogos de consoles 64 bits, como o Nintendo 64 e o PlayStation, foram lançados e trouxeram gráficos tridimensionais e jogabilidade ainda mais avançada. Além disso, os jogos de computador também começaram a se desenvolver e se tornar mais populares, com jogos como Doom e Myst sendo lançados para computadores pessoais. Na década de 2000, os jogos de console de 128 bits e além, como o Xbox e o PlayStation 2 e o GameCube, foram lançados e trouxeram gráficos ainda mais impressionantes e jogabilidade ainda mais avançada. Também nessa década surgiram os jogos mobile, que se tornaram cada vez mais populares com o aumento de popularidade dos smartphones e tablets. Hoje, os jogos móveis são uma das formas mais populares de jogar jogos eletrônicos. A evolução dos jogos eletrônicos, ela continua até hoje, com a popularidade dos jogos em nuvem, realidade virtual e inteligência artificial, e que estão levando a novas formas de jogar e novos desafios para os desenvolvedores de jogos.
A era dos jogos 8 e 16 bits foi um período importante na história dos jogos eletrônicos. Foi marcado pelo lançamento do console de jogos como o NES, Nintendo Entertainment System, e o Master System, que usavam processadores de 8 bits, e consoles como o SNES, Super Nintendo Entertainment System, e o Sega Genesis, que usavam processadores de 16 bits. Os jogos de 8 bits, como o NES, foram responsáveis por popularizar os jogos eletrônicos e trazer jogos de qualidade para as casas das pessoas. Eles apresentavam gráficos simples e jogabilidade intuitiva, tornando-os acessíveis para jogadores de todas as idades e habilidades. Jogos como Super Mario Bros. E The Legend of Zelda tornaram-se clássicos e ainda são jogados até hoje. Os jogos de 16 bits, como o SNES e o Sega Genesis, foram responsáveis por elevar a qualidade dos gráficos e da jogabilidade. Eles apresentavam gráficos mais detalhados e jogabilidade mais avançada, tornando-os mais atraentes para jogadores mais experientes. Jogos como Super Mario World e Sonic the Hedgehog se tornaram clássicos e ajudaram a estabelecer as bases para a indústria dos jogos eletrônicos de hoje. A era dos jogos de 8 e 16 bits também foi marcada pela rivalidade entre as empresas dos jogos, como a Nintendo e a Sega, que competiam para lançar os melhores jogos e consoles. E isso ajudou a impulsionar a inovação e a evolução dos jogos eletrônicos. Em resumo, a era dos jogos de 8 e 16 bits foi um período importante na história dos jogos eletrônicos, marcados pelo lançamento dos primeiros consoles de jogos de qualidade para as casas das pessoas e pela popularização de jogos de qualidade e jogabilidade avançada. Ajudou a estabelecer as bases para a indústria de jogos eletrônicos de hoje e ainda é lembrada com carinho pelos jogadores de todas as idades. A era dos jogos de 32 e 64 bits foi um período importante na história dos jogos eletrônicos, marcada pelo lançamento de consoles de jogos como o PlayStation e o Nintendo 64, que usavam processadores de 32 e 64 bits, respectivamente. Os jogos de 32 bits, como o PlayStation, foram responsáveis por introduzir gráficos tridimensionais e jogabilidade ainda mais avançada. Eles permitiam que os jogadores se movimentassem livremente em ambientes tridimensionais e experimentassem jogos de ação, aventura e corrida em primeira pessoa. Jogos como Tomb Raider e Final Fantasy VII se tornaram clássicos e ajudaram a estabelecer a indústria de jogos eletrônicos de hoje. Os jogos 64 bits, como o Nintendo 64, foram responsáveis por aumentar a qualidade dos gráficos e da jogabilidade ainda mais. Eles apresentavam gráficos mais realistas e jogabilidade ainda mais avançada, tornando-os ainda mais atraentes para jogadores mais experientes. Jogos como Super Mario 64 e The Legend of Zelda Ocarina of Time se tornaram clássicos e ajudaram a estabelecer as bases para a indústria dos jogos eletrônicos de hoje. Além disso, nesta era, os jogos de PC também começaram a se desenvolver e se tornar mais populares, com jogos como Quake e Half-Life sendo lançados para computadores pessoais. Em resumo, a era dos jogos 32 e 64 bits foi um período importante na história dos jogos eletrônicos, marcada pelo lançamento de consoles de jogos com gráficos tridimensionais e jogabilidade avançada, assim como a popularização dos jogos de PC ajudou a estabelecer as bases para a indústria dos jogos eletrônicos de hoje e ainda é lembrada com carinho pelos jogadores de todas as idades. A era dos jogos de 128 bits e além foi um período importante na história dos jogos eletrônicos, marcado pelo lançamento de consoles de jogos como o Xbox, o PlayStation 2 e o GameCube, que usavam processadores de 128 bits ou mais. Essa foi caracterizada por uma grande evolução nos gráficos e jogabilidade, permitindo que os jogos se tornassem cada vez mais imersivos e realistas. Os jogos 128 bits, como o Xbox e o PlayStation 2, foram responsáveis por aumentar a qualidade dos gráficos e jogabilidade ainda mais, trazendo jogos cada vez mais avançados e realísticos. Jogos como Halo e Grand Theft Auto 3, tornando-se clássicos e ajudando a estabelecer as bases para a indústria dos jogos eletrônicos de hoje. Hoje, os jogos de Xbox Series X e PlayStation 5 usam processadores ainda mais avançados e podem oferecer gráficos e jogabilidade ainda mais realistas e imersivos. Eles também introduziram novas formas de jogar, como jogos em nuvem, realidade virtual e inteligência artificial. Esses jogos estão levando a novas formas de jogar e novos desafios para os desenvolvedores de jogos. Em resumo, a era dos jogos 128 bits e além tem sido uma continuidade da evolução dos jogos eletrônicos, marcada pela evolução de processadores mais poderosos e capacidade de gráficos e jogabilidade ainda mais avançadas, permitindo jogos mais imersivos e realistas. Esse período também introduziu novas formas de jogar, como jogos em nuvem, realidade virtual e inteligência artificial, continuando a surpreender os jogadores e desafiar os desenvolvedores de jogos. Jogos mobile são jogos que são jogados com dispositivos móveis, como smartphones e tablets. A história dos jogos mobile começa na década de 1990, quando os primeiros jogos foram lançados para telefones
telefones celulares. No entanto, esses jogos eram realmente simples e baseados em texto, e não eram tão populares quanto jogos para consoles de jogos e computadores pessoais. Foi somente com o advento dos smartphones, no início do ano 2000, que os jogos mobile começaram a se tornar populares. Com a popularidade dos smartphones aumentando, mais e mais pessoas começaram a jogar jogos em seus dispositivos móveis. Isso levou a uma grande evolução no mercado de jogos mobile, com jogos mais avançados e gráficos melhores sendo lançados para dispositivos móveis. A evolução do mercado de jogos mobile foi impulsionada pela popularidade dos smartphones e pela crescente capacidade dos dispositivos móveis. Com o aumento da capacidade dos dispositivos móveis, os desenvolvedores de jogos foram capazes de criar jogos mais avançados e gráficos ainda melhores. Além disso, a popularidade dos smartphones levou ao desenvolvimento de novas formas de monetização, como compras no aplicativo, permitindo que os desenvolvedores de jogos ganhassem dinheiro com seus jogos. Hoje, os jogos mobile são uma forma mais popular de jogos eletrônicos, com milhões de pessoas jogando jogos em seus dispositivos móveis todos os dias. Eles incluem desde jogos simples e casuais até jogos mais complexos e imersivos, e são jogados em todo o mundo. Além disso, o mercado de jogos mobile continua a evoluir, com novas tecnologias como a realidade aumentada e a inteligência artificial, que são utilizados para criar jogos ainda mais imersivos e divertidos. O futuro dos jogos eletrônicos é muito emocionante, com novas tecnologias como a realidade virtual e a inteligência artificial, mudando a forma como jogamos. A realidade virtual é uma tecnologia que permite que os jogadores sejam transportados para o mundo virtual e experimentem jogos de uma forma completamente nova e imersiva. Os jogadores podem se mover livremente em ambientes virtuais e experimentar a sensação de estar realmente dentro do jogo. E isso tem o potencial de mudar completamente a forma como jogamos e proporcionar novas experiências de jogo. A inteligência artificial é outra tecnologia que está moldando o futuro dos jogos eletrônicos. A IA permite que jogos sejam mais realistas e imersivos, com personagens controlados pela IA que se comportam de forma mais natural e humana. Isso também permite a criação de jogos mais desafiantes e personalizados, com jogos adaptando-se às habilidades e preferência dos jogadores. Além disso, outras tecnologias como a computação em nuvem, a IoT e o 5G estão permitindo novas formas de jogar, como jogos em nuvem, jogos multijogador em tempo real e jogos mais acessíveis. Em resumo, o futuro dos jogos eletrônicos é muito emocionante, com novas tecnologias como a realidade virtual e a inteligência artificial, moldando a forma como jogamos e proporcionando novas experiências de jogo. Além disso, outras tecnologias como a computação em nuvem, a IoT e o 5G estão permitindo novas formas de jogar. E essa foi a nossa jornada pelos jogos eletrônicos. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo. Agradecemos sinceramente pela sua atenção e esperamos que vocês tenham gostado de nos acompanhar. Lembre-se de deixar um like no vídeo e se inscreva no nosso canal para ficarem por dentro de todas as novidades. Como sempre, muito obrigado por assistir e até a próxima. Então, é isso que acontece quando você pede para uma inteligência artificial escrever o seu roteiro do YouTube. E foi literalmente isso que eu fiz. Eu escrevi no início: você pode me ajudar a criar um roteiro de vídeo para o YouTube detalhando de forma interessante a história dos videogames? E a inteligência artificial, ela apenas me deu 8 tópicos que depois eu coloquei de volta no sistema e ele me gerou tópicos de discussão, que foi o que vocês viram agora. Essa tecnologia, obviamente, dá para notar. Nós estamos na infância dessa tecnologia ainda, mas é uma tecnologia muito interessante. É genuinamente interessante. Mas você consegue ver como é que ela pode ser facilmente abusada. Eu não utilizaria isso para fazer um roteiro de YouTube, embora nós conheçamos vários criadores de conteúdo no YouTube brasileiro que certamente ficaram muito interessados com essa ideia. Mas dá para ver que se você utilizar uma ferramenta como essa como uma base de pesquisa, dá para salvar muito tempo na preparação de um roteiro genuinamente interessante. Porque eu fiquei surpreso. Eu genuinamente fiquei surpreso. Não com a qualidade do roteiro em si, porque eu faço pesquisa e escrevo meus próprios roteiros há mais de 10 anos no YouTube, e você sente a diferença. Dá pra ver que é um roteiro frio, ele não tem personalidade, ele não tem carisma, ele não tem alma. Literalmente, foi feito por um computador, mas ele tem esse aspecto, pesquisar na internet e computar frases em português que são coerentes, em sua vasta maioria corretas, e que apresentam literalmente um pão com manteiga, sabe? É a coisa mais básica e genérica que você podia imaginar. Mas eu queria fazer esse vídeo justamente para que vocês também enxergassem esse aspecto. Porque se você começar a ver por aí canais grandes de YouTube com roteiros com essa pegada que você viu aqui, pode ser que tenha um robozinho por trás do roteiro de quem tá escrevendo. E é isso que me chamou a atenção, sabe? Nesse aspecto todo de vídeos escritos por inteligência artificial e como é que isso aconteceria. Um dos motivos pelo qual eu tenho um canal no YouTube e eu tô nessa jornada há 10 anos com vocês aqui
e lá na Twitch também, é porque eu gosto de conversar sobre videogames, falar sobre as minhas experiências e minhas opiniões. Quando você escreve um roteiro pro YouTube, existe todo um processo de pesquisa e informação, e eu gosto muito de combinar a minha experiência pessoal com a informação correta. Então existe um casamento das duas coisas. E existem canais, muitos canais, que hoje em dia só dão a sua voz, porque quem edita é uma pessoa e quem escreve o roteiro é outra. Então você tem apenas apresentadores, não mais criadores de conteúdo. Quando eu tava aqui produzindo esse vídeo, pensando nesse aspecto, por exemplo, se vocês verem o meu review de Vagrant Story, um RPG genérico bem de nicho, bem bizarro, na verdade, de PlayStation 1, eu adoro esse jogo. Mas eu fiz um review mostrando a minha experiência com ele e falando sobre os defeitos dele. E eu abro o review mostrando literalmente o defeito de outros reviews, porque você vê muito disso, de pessoas tentando passar empolgação, energia, adoração, conhecimento sobre assuntos dos quais elas não se importam, e por isso elas não têm uma opinião sobre. Então elas apenas leem o que tá no roteiro, presumindo que o roteiro está correto, e que o roteiro foi feito por alguém que se importa. Possivelmente. Não imagino que esse seja o nosso futuro. Mas isso aqui é o futuro. Inteligência artificial escrevendo análises, opiniões, roteiros. É algo genuinamente interessante. E tem muito potencial aqui, sabe? Eu consigo me imaginar utilizando uma ferramenta como essa para fazer uma base. Tipo, pego as minhas ideias, passo por um filtro de inteligência artificial para pegar uma coisa mais ordenada, e aí eu pego essa coisa ordenada e eu aplico a minha personalidade, o meu polimento, a minha estruturação de roteiro, tirando os termos repetitivos, adicionando coisas que eu acho que faltaram. Por exemplo, eu li toda a história dos games de 128 bits e não falou do Dreamcast. Isso me chamou a atenção. Você vê que ele fala apenas aquilo que é realmente popular. E uma coisa que é muito interessante, que essa inteligência artificial em particular que eu utilizei para esse vídeo, ela é apenas uma das várias que existem no mercado hoje. É o Chat OpenAI. Você cria um chat com um bot e ele pega a última resposta que ele te deu e ele vai progredindo. Então quanto mais você conversa com ele, mais ele vai aprendendo com você. O que você quer, o que você está buscando. Vai tentar criar um diálogo. Junto com isso, ele também vai pegando um banco de dados da internet toda e vai crescendo. Quanto mais dezenas de milhares de pessoas alimentarem esse sistema, mais preciso e detalhado ele vai ficar. E isso eu achei que era geralmente interessante. Então eu queria fazer um vídeo sobre isso, porque eu amo videogames. E eu gosto de conversar sobre eles, eu acho a indústria interessante, eu cresci com eles e tem tanta coisa positiva e bacana por trás, mas eu também não ignoro o cinicismo do YouTube, e que tem muito roteiro que já é literalmente plagiado de canais americanos, porque criadores de conteúdo gigante não se importam. Eles sabem que vocês dão cliques e likes, e pra eles é o suficiente porque gera dinheiro. Falta um pouco de personalidade e qualidade em reviews e análises, e infelizmente personalidade, carisma e qualidade não é o que gera dinheiro. Volume e velocidade gera dinheiro. Então pegar vídeo dos outros ou botar um robô para escrever o seu roteiro é a forma mais curta, é a menor distância entre dois pontos para produzir vídeos sobre qualquer assunto. E no caso, esse foi apenas a história dos videogames contadas por uma inteligência artificial. E inclusive até mesmo o encerramento do vídeo. Eu pedi, por favor, me ajude a escrever o encerramento para o meu vídeo do YouTube, agradecendo ao público. Lembrando para que deixem um like e se inscrevam no canal Caps Lock de forma gentil e empolgante. E a inteligência artificial criou esse último parágrafo que eu li no meu review. É genuinamente impressionante. E é bacana, é muito bacana. Mas como toda tecnologia nova, ela é muito bacana até ela ser utilizada de forma maliciosa. Mas ei, seja bem-vindo ao canal Caps Lock, esse é o seu primeiro vídeo por aqui. Muito obrigado por assistir. O meu nome é Araújo e se você gostou desse vídeo, compartilha ele. Espalha ele pelo Facebook, WhatsApp, Twitter, qualquer comunidade que você compartilha, Discord. Ajude esse vídeo a chegar mais longe para que esse canal chegue mais longe. Eu possa efetivamente continuar produzindo mais conteúdo e crescer junto com vocês. E muito obrigado por assistir até aqui. Se você realmente gostou desse vídeo, você me ajuda muito deixando um like. Ou, se você quiser, você pode assinar esse canal por apenas R$ 2,99 por mês, ou no Padrim, que é o que eu utilizo para financiar o canal, pagar por todo o meu equipamento, pagar editores e artistas por apenas R$ 5,00 por mês. Então, mais uma vez, muito obrigado a você por me permitir continuar produzindo conteúdo. Esse é o canal Caps Lock e nós temos vídeos aqui toda quarta-feira às 6 horas da tarde. Muito obrigado a você e até o nosso próximo vídeo.